Eu sei que essa aula ela fica gravada, né? Então muitas pessoas vão assistir posteriormente. A ideia é a gente iniciar essa fala sobre mandalas e saúde mental e posteriormente a gente começar a fazer uma mandala, mesmo quem nunca fez, nunca desenhou um ó com copo, né? Nada. Hoje a gente vai praticar o desenho da mandala. Meu nome é Bárbara. Eu desenho mandala há 18 anos. Iniciei desenhando mandalas em vidro na faculdade. Me deu uma vontade assim de desenhar a mandala sem nunca ter feito curso, sem nunca ter feito nada. Eu sempre achei muito fascinante os desenhos geométricos das mandalas e resolvi fazer elas em vidro e comecei a confeccionar porta-vela em vidro. E aí eu fui fazendo isso para mim e comecei a receber encomendas e fazia para vender, né? Então acabava tendo também uma renda com a venda das mandalas. Eu nunca gostei muito de rotina, assim, de fazer uma coisa repetidamente. Então, eu sempre estou agregando técnicas. Comecei a fazer mandalas em vidro, depois fui fazer mandalas em madeira. Atualmente estou fazendo em papel, porque eu vim morar numa cidade que eu tive muita dificuldade de encontrar materiais. Comecei a fazer em papel, comecei a fazer com tinta acrílica, depois com canetas profissionais, agora estou com aquarela. Então, eu já fiz mandalas de várias formas, né? E eu fiz um curso de mandalas há 2 anos atrás, 2 anos quase, né? 1 ano e meio, de mandalas vibracionais, que é uma técnica específica de desenho de mandala. E foi aí que eu encontrei assim o poder das mandalas. E eu conheci a Janete, que é da Fiocruz, foi através dela que eu recebi esse convite para estar falando para vocês sobre mandalas. E a gente fez um curso juntas, né, de yoga, e nos intervalos eu sempre estava desenhando mandalas com as crianças da pousada. E aí ela me fez esse convite e é uma honra assim para mim estar falando sobre mandalas porque eu tenho uma ligação muito forte com mandalas e agora conhecendo a técnica de mandalas vibracionais eu me encontrei assim, eu percebi a força, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Qualquer dúvida vocês podem me interromper, levantar a mão aí. Vocês estão vendo bem a apresentação? Sim, tá vendo? Tô vendo. Então, falar um pouquinho de mim. Eu sou mãe da Catarina, 13 anos, tenho 35 anos, sou casada há 17 anos com um carioca, inclusive. Ele ficou muito feliz quando soube que eu ia fazer essa apresentação na Fiocruz, porque quando ele era criança, ele passava sempre do lado da Fiocruz, ele achava lindo, ele dizia que um dia ia trabalhar na Fiocruz. Ele é biomédico, biólogo, assim como eu, né? Eu sou bióloga, me formei em ciências biológicas, fiz pós-graduação em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e há 8 anos eu atuo numa indústria de bebidas como responsável do controle de qualidade, do RH, do marketing e da saúde e segurança do trabalho. Há 2 anos, eu e meu marido, a gente resolveu abrir uma cervejaria cigana, e eu coloquei tudo isso para explicar para vocês assim o porquê que eu sinto que a mandala tem um impacto muito forte na saúde mental, porque eu senti isso na pele. Há 8 anos eu estou com muitas funções em uma empresa, muitas demandas, e quando você se dedica a algo que você quer que saia da melhor forma possível, você direciona sua atenção para aquilo, e para onde vai sua atenção, vai a sua energia, né? Então, há 8 anos, não tão, os 2 últimos anos eu pisei no freio. Eu tive uma psicossomática de estresse, né? Questões pessoais que começaram a me incomodar, e há 2 anos eu dei uma freada.
mas nos 6 primeiros anos minha atenção estava só no trabalho, e com isso eu acabei dando uma desequilibrada na minha vida, né, porque a vida, ela exige que você, consiga equilibrar várias áreas, né, saúde física, mental, amigos, relacionamento, família, trabalho, e minha atenção estava só na empresa, e eu acabei dando uma desequilibrada. Foi quando eu conheci a técnica de mandala vibracional, e ela me centrou, né. Eu consegui ter clarezas da minha vida, desenhando mandala. Parece algo um pouco estranho, mas eu, sinto que as mandalas têm poderes que aqui no ocidente a gente desconhece muito, né. E eu acabei, entrando em áreas que me abriram, assim, horizontes maravilhosos, que foi a comunicação não violenta. Há 3 anos eu comecei a estudar comunicação não violenta, e as mandalas vibracionais e, mais recentemente, o ioga, né. O ioga, sabe aquela a cereja do bolo que estava faltando foi o ioga. Então esse é um pouquinho de quem sou eu, né. Eh E aí, voltando, que eu falei um pouco sobre a minha prática desenho de mandala, eu desenho mandala há 18 anos. Vou interromper um pouquinho aqui a apresentação para vocês me verem e eu ver vocês. Eu desenho mandala há 18 anos, de forma autodidata, eu nunca tinha feito um curso, eu sempre achei muito bonito os desenhos geométricos, as mandalas, sempre me fascinaram, assim, e eram o meu hobby. Então, final de semana as pessoas, né, vão se divertir, fazer coisas que gostam, né, e eu gostava muito de desenhar mandala. Então eu comecei a fazer mandala em vidro, depois eu fui para madeira, e hoje eu desenho elas em papel, e comecei também a fazer em parede. Eu gosto muito de aprender técnicas e misturar. Hoje eu gosto muito de fazer em aquarela. Depois eu vou mostrar alguns materiais, porque as mandalas, assim como é uma terapia, ela também é uma fonte de renda, né. Então eu vou mostrar uns materiais, quem tiver interesse, né, de se aprofundar nas mandalas já tem uma noção, assim, de quais materiais que podem utilizar, né. Então, voltando aqui para a apresentação. Eu vou falar um pouquinho do poder das mandalas. Vocês estão vendo a apresentação? Tô vendo. Ok. Tô vendo. E aí eu vou entrar no poder das mandalas, que inclusive é comprovado cientificamente. As mandalas, ela é uma forma de meditação ativa. Muitas pessoas relacionam a meditação com aquela imagem da pessoa sentadinha, com as pernas cruzadas, parada, né, sem fazer nenhuma atividade. Muitas pessoas têm ansiedade, não conseguem, acham que não conseguem meditar, porque relacionam sempre meditação com essa postura de sentado. E a meditação, ela pode ser praticada de diversas formas, né? Quando ela é relacionada com uma atividade, no caso das mandalas, é chamada de meditação ativa. Assim como as mandalas, né, praticar ioga também é uma meditação ativa. Essas práticas, elas concentram em alguma atividade específica para estimular a atenção no momento presente. O que que é a meditação? É você trabalhar a sua mente para estar presente. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão tão atribuladas de atividade, tão estimuladas com as redes sociais de ter coisas rápidas, rápidas. Nossa mente, ela não para, e quando você está com a mente inquieta, sempre pensando ou no passado ou no futuro, a gente acaba migrando nossos pensamentos no passado. Quando as pessoas ficam muito no passado, elas têm tendência a ter depressão, ou no futuro,
quando a gente está muito pensando no futuro, as pessoas têm tendência de ter ansiedade, né? Então a gente acaba sempre tendo nos pensamentos diálogo de qualquer conflito que você teve no trabalho, na família, você fica na cabeça dialogando com essas pessoas. E aí o que acontece? Quando você está com esse estado mental, você não consegue ter clareza e você não consegue tomar atitudes mais corretas, assim, não de certo e errado, mas com mais assertividade, assim, fazer algo de uma forma que você não se arrependa depois, por exemplo. Quando você está num estado de mental com foco e concentração, você consegue até viver sentindo que a vida, né? O que acontece é que às vezes a gente chega no final do ano e a gente fica com aquele pensamento: nossa, o ano passou voando, nem percebi o ano, o que aconteceu esse ano, porque a gente nunca está no momento presente, a gente sempre está pensando no passado, no futuro, e a vida está passando, passando, e você não está vivendo a experiência máxima do que está acontecendo aqui e agora, né? Então, essas práticas de meditação ativa estimulam a mente a ter foco e concentração. São ferramentas de foco e concentração. E aí eu trago os 7 benefícios da meditação, comprovados cientificamente, que são basicamente redução de estresse, principalmente do hormônio de cortisol. Eu tive um problema de psicossomática relacionado a isso, ao aumento de cortisol, um problema que eu tive na visão final do ano, mesmo tendo as mandalas, assim, como escape, né, de estresse, eu acabo não praticando todos os dias, né, o objetivo, quando você tem uma técnica de relaxamento, é você praticar todos os dias, né? E aí, final do ano, eu tive uma psicossomática de estresse. Vocês sabem o que é psicossomática? Regina, não sei se você já ouviu falar sobre psicossomática. Eu tive isso que você teve. Eu tive isso no trabalho. Estava trabalhando, me paralisou da cintura para baixo. Deve ter sido isso. Eu não sei se você sentiu isso. Aí dali eu não voltei mais para o trabalho. Fui fazer perícia, me aposentei. Nossa, então foi bem forte esse ano. Eu faço tratamento psiquiátrico até hoje. E aí, o que acontece? A psicossomática é justamente isso, são efeitos físicos no nosso corpo que são originados na mente, né? Bárbara, Oi. de tudo isso aí, eu ainda estou também, sabe com o que é o problema? A minha pressão está oscilando, tá? Concentração, eu estou tendo um pouco de concentração, porque eu estou me envolvendo em várias coisas na Fiocruz. Eu faço curso online, eu já fiz yoga, meditação também, aurícula, né? Aquela da orelha. Também estou com terapia com psicólogo, que o psiquiatra me encaminhou. E assim, agora, graças a Deus, ele tirou fluoxetina, eu estou fazendo tratamento com fitoterápico. Ai, que maravilha. Só que o meu sono ainda está Desregulada, né? mais, como eu estou indo a nutricionista também, eu estou equilibrando a alimentação, bebendo mais água, entendeu? Estou trabalhando isso. Então, agora que meu corpo está respondendo, estou conseguindo emagrecer, que eu já pesei 107 quilos. Nossa. Hoje eu iria a nutricionista, mas eu não sei como é, o ambiente aqui não está legal. Talvez eu não dê para ir hoje. Mas eu estou emagrecendo, assim, porque, graças a Deus, eu estou cuidando da saúde, né? Estou cuidando da saúde mental, da física, e eu estou perdendo peso agora significativo, porque antes eu só perdia 200 gramas e ganhava 2 quilos, entendeu? Era assim. Eu estava com muita ansiedade, mas eu ainda estou com ansiedade. Só que eu estou, assim, educando a minha mente, sabe? Estou procurando fazer o que eu gosto, né? Porque os médicos da Fiocruz me ajudaram muito, não só da Fiocruz, mas também da UNAT,
que agora eu estou na UNAT, Uniswan, né? E também, assim, foi até o psiquiatra que me encaminhou para a psicóloga lá da Uniswan, né? Então, e foi assim, me ajudando, né? Porque é tipo assim, queria falar que é uma corrente, mas quando a gente busca ajuda, entendeu? Aí um vai encaminhando para o outro, olha, tenta isso aqui, sabe? Aí eu tô assim, eu tô achando assim, para mim é Deus, sabe? Que está abrindo as portas assim para mim, para eu ir buscando essas pessoas, sabe? Vem cá, é para te ajudar, é para você levantar. E eu também, graças a Deus, eu sempre fui ativa, entendeu? Eu caí, mas eu estou tentando levantar. Quero levantar, porque eu sei, sabe, do que eu já fui, né? E eu tenho vontade de voltar a ser o que eu era, mas eu ainda estou muito ansiosa, ainda estou sentindo muita ansiedade. Não quero atrapalhar a sua aula, tá? E essa cura, ela não vem de uma coisa só, é um conjunto de várias coisas. A terapia vai te ajudar muito, os remédios. Agora que Já você foi para fitoterápico, estão mais leve, então várias coisas. E essa ferramenta que eu estou trazendo hoje, assim, é gratificante ter recebido esse convite da Fiocruz para estar falando sobre mandalas, porque me ajudaram. Então, sabe quando você sente que tem uma função ali, e você poder falar para outras pessoas. Eu tive 2 psicossomáticas em 2021, foi quando eu pisei no freio no trabalho, porque eu estava sentindo que não estava legal, assim, não estava, meu corpo já estava, eu engordei 10 quilos, você falou de ter engordado também, engordei 10 quilos em 2021. Deixa eu só conectar aqui meu computador na fonte, que ele está acusando bateria fraca aqui. E aí foi em 2021 foi quando eu decidi fazer o curso de mandala. Eu fiz um curso de relacionamentos humanos e desenvolvimento pessoal, e o professor ele falou assim: invistam no seu hobby. É importante vocês investirem no seu hobby. E eu falei, poxa, meu hobby é desenhar mandala. Resolvi pagar por um curso. Falei, vou entrar nesse curso. Aí comecei a comprar materiais mais profissionais. Então, assim, a gente também tem que investir o que faz bem, né? Às vezes a gente nem sabe o que faz bem. 2021 foi uma virada de chave, assim, para equilíbrio, e meu pessoal, e as mandalas me ajudaram muito. E aí, no final do ano passado, eu tive outra psicossomática, que foi um problema no meu olho. Eu tive um pico de cortisol, que fez extravasar um líquido no meu olho, e eu perdi a sensibilidade de ver a cor amarela. E eu estava desenhando uma mandala, filmei o desenho da mandala, depois eu fui assistir o vídeo, eu percebi que minha vista do olho esquerdo estava um pouco embaçada, mas sabe aquela coisa que você, sabe, não dá muita bola. E aí quando eu fui assistir o vídeo, eu resolvi tapar o meu olho direito e eu não vi o amarelo. E aí aquilo me deu um desespero, porque eu adoro cores, né? Eu gosto de, o meu hobby é desenhar, pintar. E aí não ver a cor amarela me deu um desespero. E aí eu fui no oftalmologista, fui em 2 oftalmologistas, e o oftalmologista disse que o que eu tinha era cerose central, não tinha na medicina uma cura, e ele falou que a medicina estava vendo com bons olhos praticar yoga. E aí, tinham 6 meses que eu estava namorando um curso de yoga, eu falei, nossa, agora o médico me prescreveu fazer yoga, eu vou entrar de cabeça no yoga, né? E aí foi que eu fui fazer o curso de yoga, e aí eu conheci a Janete no curso de yoga, e é isso, assim, a psicossomática, ela traz sensações físicas, mas que tem origem psicológica. E o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem qualquer incômodo físico, a gente toma remédio para parar de sentir aquela dor. A gente não vai a fundo, né? A gente sente dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça. Qualquer dor, a gente vai mascarando as dores, a gente não investiga a fundo, né? Então, as mandalas, o processo de fazer meditação, ele tem esse fundo comprovado cientificamente, né, que reduz o nível de cortisol. Vocês estão vendo a apresentação? Eu voltei a compartilhar. Estão vendo aí?
Sim, tô vendo. Tô vendo. Ele também melhora a saúde mental, reduzindo sintomas de ansiedade, depressão e outros distúrbios mentais. Aí, para você, Regina, que está com ansiedade, desenhar mandala é excelente. Bárbara, Pode posso, falar. já fiz? Posso falar o que eu já fiz? Pode. Já tentei tocar violão, não consegui. Eu já tentei fazer dança de salão, porque antes eu dançava todo tipo de música com meu marido na Orquestra Tabajara. A gente ia para a orquestra e a gente dançava todas as músicas da Orquestra Tabajara. Só dava eu e meu marido, tá? Eu sambava. Quando eu era criança, eu desenhava, tá? Porque mamãe, para manter a gente em casa, ela pegava o papel de pão e fazia uns desenhos. E eu queria fazer sempre igual a mamãe, sabe? Igual os outros. Aí eu começava a desenhar. Só que o meu desenho é mais assim, é coisa de casa. Eu gosto de desenhar jarro, mesa com florzinhas, sabe? Eu gosto dessas coisas assim. Então, hoje em dia eu consigo ainda desenhar. Eu aprendi inglês e espanhol. Nossa, que legal. Fiz o curso, minha filha, e passei com nota boa, mas isso foi antes, sabe, de eu ter esse pico. Eu tive um pico, eu tive surto psicótico, tá? No trabalho. Então, assim, parece que a minha cabeça está um cimento. Eu já até conversei isso com o meu psiquiatra. Falei, doutor, a minha cabeça parece que está um cimento, sabe? Aí eu fico na internet, eu assisto várias lives, sabe? Eu assisto aulas de matemática, português, comportamento, tudo. Eu assisto várias lives no YouTube, sabe? De melhorar o comportamento, de melhorar a fala, sabe? Eu gosto muito de ler, eu amo ler, eu leio tudo, sabe? Que bom que você está sempre adquirindo conhecimentos diferentes, né? Isso é excelente para a mente, assim, estar buscando conhecimentos novos, né? Porém, eu ainda continuo assim sentindo um tremor aqui dentro, sabe? Eu não sei o que é, mas é uma tremedeira assim que eu estou tentando, sabe? Tentar me controlar sobre isso. Aí o médico fala que é muita ansiedade, muita ansiedade. Mas eu estou trabalhando isso. Vou E conseguir. você aprendeu já, Regina, técnicas de respiração para a prática de Tá? meditação? Você consegue fazer, você tem tempo, assim, 15 minutinhos por dia para fazer meditação sentada, parada? Consigo. Eu faço hidroginástica à noite, né? Então, na hidro, quando eu estou fazendo o exercício dentro da piscina, eu pratico também a respiração. Entendeu? Eu pratico a respiração. Quando eu estou caminhando também na Fiocruz, né? E quando dá, eu vou para a caminhada. Então, eu também procuro respirar da maneira correta, né? Mas eu Agora, sou muito ansiosa, muito mesmo. Eu agora não você sei. aprendendo a desenhar mandala, vamos ver se Só você isso. tem algumas percepções no desenho da mandala. A técnica que eu vou mostrar um pouco para vocês hoje, às vezes você tem uma percepção, você, ao ter o foco e a concentração no desenho, às vezes surge insights assim na cabeça, sabe, de resolução de problema, às vezes dá esses estalos, né? Claro que hoje, essa técnica que eu aprendi foi um curso de 1 ano. Hoje eu vou passar em 15 minutos, só bem básico, né? Mas já vai ser uma forma que você vai, é uma ferramenta que você vai usar e depois, se você puder, né, e a gente ter algum contato para você dizer para mim se você conseguiu ter algum benefício com o desenho da mandala. Você levantou a mão, Regina? Levantei. Eu queria saber o seguinte: as mandalas você desenha com régua ou você desenha livre? Como é Hoje que é?
Hoje eu desenho com régua e compasso, mas a que a gente vai fazer hoje, né, agora aqui na live, vai ser livre, Tá. justamente para soltar, sabe? Soltar qualquer rigidez de julgamento, de que tá feio, é para fazer do jeito que vier. Se vier torta, é para torta, é para vir livre hoje, tá? Eu Vamos lá, amo esses testes, hein? Eu amo esses testes. é Gosto isso de aí. participar também de questionário. Vamos Vamos aqui. praticar isso aí. Vocês estão vendo a apresentação? Vou voltar aqui para ela. Então, ela melhora também a prática de meditação, melhora a qualidade do sono e alívio de insônia. Final do ano, quando eu tive esse problema do olho, eu também tomava remédio para dormir. E o yoga me ajudou muito. Nunca mais, desde o de janeiro que eu fiz o curso de yoga, também eu parei de tomar remédio para dormir. Melhora a concentração. Eu vi um estudo sobre essa questão de aumentar a concentração, foi feito com jovens do ensino médio, desenhar mandala antes de fazer os testes da escola, e eles dividiram em 2 grupos, um grupo não desenhava mandala, fazia o teste, né, matemática, português, e o outro grupo desenhava mandala antes de fazer o teste. E aí o grupo que desenhava mandala teve notas maiores nas avaliações do que o grupo que não desenhava mandala. Então, a mandala ela ajuda nessa concentração, nesse foco, para depois você fazer atividades que requer mais atenção mental, né? Que é no caso das provas da escola, né? Diminui também pressão arterial, aumenta a resiliência. Resiliência significa a força que você tem para voltar para o seu eixo depois de um estresse. Então, dizem que árvores têm resiliência forte, depois de tempestades, elas acabam, né, voltando o mais rápido, né, para o seu centro. Então, a resiliência, ela traz esse significado de você voltar o mais rápido possível para o seu centro, né? E também estimula a criatividade e aí, consequentemente, a resolver problemas, né? Quando você tem uma criatividade maior, você consegue resolver mais facilmente problemas, né? Outro poder das mandalas, né, que são usados pelo mundo inteiro aí, vou trazer um pouquinho, dois segmentos, né, de uso de mandala. As mandalas são encontradas em várias religiões, como o budismo, o hinduísmo, o cristianismo. Também é usada em tribos indígenas. Não sei se vocês já viram aqueles filtros de sonho que são feitos com linhas pelos indígenas, né, da América do Norte. Também é usado na arte, no design e na psicologia analítica e também em terapias, né? Então, falar um pouquinho do uso das mandalas no budismo. Os monges budistas tibetanos, eles criam mandalas feitas de areia. É uma técnica que eles usam tanto, é uma prática, né, espiritual quanto meditativa. Essa prática, ela requer muita atenção, né, a atenção tem que estar específica ali, plena, né, naquela atividade, e paciência. Dá para vocês verem nas imagens como os desenhos são minúsculos e bem delicados, né? Essa prática, ela traz um benefício de concentração, equilíbrio emocional e paz interior, né, para os monges. E além de desenvolver essas habilidades, né, de concentração, equilíbrio, eles também utilizam ela para outro ensinamento budista. Eles, no final da mandala, eles destroem a mandala de forma ritualística, né, para treinar o desapego. O budismo, ele traz um ensinamento de impermanência da vida, que nada é fixo, tudo é transitório, e ao destruir a mandala, é treinado essa habilidade de desapegar, né, e essa impermanência da vida. Então, eles usam a mandala para treinar essas duas habilidades, né? Já na psicologia,
ela é trazida principalmente pelo psicólogo Jung. O Jung, ele é um psicólogo bem renomado, ele é suíço, né, suíço. Ele acreditava que trabalhar com as mandalas, as pessoas podiam entrar em contato, né, com partes ocultas de si mesmo, descobrir símbolos pessoais e encontrar senso de equilíbrio e harmonia. O que seria essa partes ocultas de si mesmo? É o que está no nosso inconsciente. E o inconsciente, ele tem um impacto muito forte na nossa vida. A gente é regido muitas vezes pelo nosso inconsciente, e às vezes a gente não sabe o porquê que a gente se incomoda com situações, tem determinados comportamentos, e muitas vezes, ao ter contato com o nosso inconsciente, a gente consegue ter clareza por que a gente tem determinados comportamentos, e o inconsciente, ele é trazido nos desenhos das mandalas, em sonhos. É bem interessante a gente avaliar o que está por trás dos nossos sonhos, não tentando pesquisar coisas na internet, mas o que cada o que cada coisa significa para a nossa vida. Por exemplo, se você sonhar com uma cobra e você for pesquisar na internet, você vai ver em sites dizendo que cobra é saúde, em outros sites dizendo que cobra é morte, sabe? Tem uma variação muito grande dos significados das coisas em sonho. É importante você, ao ter sonhos, você anotar e você tentar entender o porquê que aquilo está surgindo nos seus sonhos, que são manifestações do seu inconsciente sonho. Por exemplo, tem pessoas que tiveram experiências muito ruins com cobra, foram picadas, ou animais foram picados, pets foram picados, morreram, então tem situações ruins com cobra. Tem pessoas, no meu caso, eu tive experiências muito boas com cobra. Quando eu fui terminar a formação de biologia, eu fiz um estágio num zoológico, e eu trabalhava na quarentena do zoológico, então eu levava as cobras para tomar banho de sol. Eu tenho uma relação muito boa com cobra, mas tem pessoas que têm uma relação muito ruim, né? Tem cobra, para ela significa medo, significa tristeza. Então, ao você sonhar com determinadas coisas, elas estão te trazendo mensagens do seu inconsciente. Então, ao você desenhar mandalas de forma livre, sem julgamento, também você entra em contato com essas partes ocultas que são o seu inconsciente, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a mandala, né? Se vocês colocaram no Google, qual é o significado de mandala? Mandala, no sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, significa círculo. Mas ela não é basicamente só um círculo. Ela é um desenho geométrico, simétrico e radial. Agora eu vou explicar para vocês o que é simetria e o que é radial. A simetria é quando você, ao dividir algo, as duas partes sejam iguais. No caso aqui, eu trouxe essa imagem da borboleta. Se vocês imaginarem uma linha cortando, né, essa borboleta no meio, vocês vão ver que as duas partes são iguais. Então, esse é um desenho simétrico, né, que tem simetria. A simetria, ela pode ser bilateral, você dividindo uma imagem em dois lados iguais, ela é chamada de simetria bilateral, ou ela pode ser chamada de simetria radial, quando você, ao dividir, normalmente figuras redondas, né, todas as linhas passando pelo centro, todas as partes formam partes iguais, que é no caso das mandalas. Elas têm essa condição de simetria das partes serem iguais, né? E a geometria das mandalas, elas têm referência também, muitas vezes, em desenhos que a gente observa na natureza.
Então, existem geometrias específicas que vocês conseguem visualizar facilmente se vocês olharem num jardim, vocês vão ver mandalas. Depois que a gente entra nesse mundo de mandalas, você começa a observar mandalas por todos os lugares. É a mesma coisa quando você está grávida, né? Você vê um monte de grávida na rua, ou quando você compra um carro vermelho, você vê um monte de carro vermelho, essas coisas. Quando você entra no mundo das mandalas, você começa a ver mandalas por todos os cantos. E esses padrões geométricos que a gente vê na natureza, eles são considerados geometrias sagradas pela perfeição e também por serem explicados em fórmulas matemáticas. Esses desenhos que eu trouxe para vocês agora aí, que vocês conseguem ver, é a sequência de Fibonacci, é uma sequência matemática, e muitas pessoas relacionam ela com uma geometria sagrada, né? Tem várias geometrias sagradas, e vocês conseguem ver a proporção deles se repetindo em várias formas, né? E aí essa sequência de Fibonacci, ela também é chamada como proporção áurea ou número de ouro. E aí eu vou trazer para vocês também essas outros desenhos, né, de geometrias sagradas. Tá em inglês, mas não se preocupem com a palavra em inglês ali. São geometrias que estão presentes em vários formatos, né, naturais. São chamadas de geometrias sagradas porque parece que foram feitas propositadamente, né? Então, vou propor para vocês a gente fazer uma prática de desenhar uma mandala. Então, busquem aí o que vocês tiverem de papel, pode ser o papel de pão, pode ser guardanapo, pode ser qualquer material que vocês tenham. Eu vou mostrar para vocês algumas mandalas que eu desenhei mais recentemente. Essa aqui, deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Essa aqui que está na parede foi minha primeira mandala vibracional. Eu fiz ela pequenininha, assim, num quadro. Ela tá assim. E aí eu vou mostrar para vocês formatos de mandala que nenhuma mandala vai ser igual à outra, né? Sempre elas têm... Você mudando as cores, fazendo um traço diferente, elas já vão ser completamente diferentes uma das outras. Essa aqui eu desenhei com uma tinta metálica, por isso que ela tem esse brilho prateado. Aí eu também faço desenho de tatuagem. Aqui é outra mandala que eu fiz com desenho com tinta metálica. Aqui foram mandalas que eu fiz. Esse aqui já tem um tempinho. Com canetinha, eu vou mostrar umas canetinhas para vocês. Borboletinhas. Você pode usar qualquer material que vocês tiverem, desde lápis de cor até canetas mais elaboradas, né? Tem umas canetas que são canetas mais profissionais, essas canetas da Copic, são canetas que elas têm uma ponta de pincel, parece que é um pincel mesmo, deixa eu ver aqui. É ponta de pincel, né? Essas canetas aqui. Existem essas canetas mais fininhas, esse tipo assim de caneta mais, a pontinha fininha já colorida, né? Bem fininha a pontinha. Vou mostrar só alguns materiais, e também tem canetas que são bem mais baratas do que aquela Copic, essas canetas Assis são bem bacanas também. Um lado é ponta de pincel, e outro lado é uma pontinha de canetinha normal, né? Que a gente conhece, caneta escolar. São bem bacanas esse tipo de caneta aqui. São bem mais baratas do que as profissionais, né? Aí a parte de tinta metálica, para dar aquele brilho na mandala, fica bem bacana, né? Quando você traz um brilho. E hoje eu tô apaixonada pelas aquarelas líquidas. As aquarelas líquidas, elas vêm assim,
nesse formatinho de conta-gota. Abri aqui para mostrar para vocês. Regina, bacana aí, você já vai colorir a sua, né? Ó, é conta-gota a aquarela líquida. Ah, legal. Que bom que você já pegou. Para você, o que eu gosto da aquarela líquida? Eu só tenho essas 3 cores, que é a amarela, a magenta, que é um rosa, e o azul. Eu só tenho essas 3 cores. E eu fiz um círculo cromático que com essas 3 cores eu consigo fazer todas essas outras cores. Então, a amarela, a azul e a rosa, elas estão aqui. E delas, ao misturar o amarelo com o azul, eu tenho tons de verde, o azul com rosa eu tenho tons de roxo, lilás, o rosa com o amarelo, tons de vermelho a laranja. Então, eu me apaixonei pelas aquarelas, pelas possibilidades, você não precisa comprar tantas canetinhas, né? As canetinhas são um pouco mais caras e a aquarela, ela rende bastante, assim, você não precisa gastar tanto. E para fazer mandala de parede, essas canetas Posca aqui são bem bacanas. Então, vamos lá. Para a gente começar a fazer... Aí também tem os papéis. Vocês podem estar agora com o papel Chamex, aquele papel mais fininho, de 90 gramas. Mas quem quiser, né, entrar na parte mais profissional de, sei lá, vender as mandalas, é interessante comprar papéis mais grossinhos. Então, assim, tem uns papéis que são 120 gramas. E também eu gosto desse aqui, é um papel de 180 gramas. Então, são papéis lisinhos, né? Tem essa parte mais profissional para quem quer ter uma renda, né? Com as mandalas. Oferecer um trabalho de maior qualidade, né? Para o cliente. Então, estão todos prontos para iniciar. Regina, você está pronta? Eu queria pedir para vocês agora observarem como é que está o assento de vocês, como é que está a postura. É importante alinhar a coluna, perceber como é que tá os ombros. Quem quiser fechar os olhos, fazer uma respiração lenta e profunda. Sintam o ar entrando de forma mais profunda que vocês conseguirem, mais lenta. E soltem. É importante que antes de começar a meditação das mandalas, a gente faça esse trabalho assim de relaxamento, fechar os olhos, quem quiser fechar os olhos, sentir o ar entrando e saindo pelas narinas. Quiser repousar as mãos nas pernas, soltar, sentir o rosto relaxando, a musculatura do rosto, a mandíbula relaxando, os ombros. Respirar fundo e lentamente. Agora, com esse estado mais relaxado, vamos partir para as mandalas. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma tela que tem um papel branco, sou eu, que é meu papelzinho. Então, o que eu vou pedir para vocês é, quem nunca desenhou mandala, quiser me seguir, pode seguir. Em algum momento, se vocês estiverem me seguindo e quiserem continuar por conta própria, podem continuar, não precisa me seguir até o final. É importante a gente começar sempre pelo centro,
o centro da mandala pode ser começado tanto por um ponto, quanto por um círculo, quanto por um triângulo, quanto por um quadrado. E a partir desse centro, a gente vai expandindo a mandala. Então, a gente vai fazendo a partir do centro. Normalmente, as mandalas, elas começam do centro para fora. Eu já fiz uma mandala que foi de fora para dentro, mas foi só uma na minha vida inteira. Normalmente, a gente começa do centro. O centro, ele acaba representando o início, né? Todos os desenhos de mandala da natureza, se você vê da natureza, assim, como uma planta cresce, uma flor, ela sempre cresce do centro, né? Então, vamos começar? Estão todos prontos? A minha eu já vou começar aqui de um círculo. E o objetivo não é fazer uma mandala extremamente simétrica, porque sem o uso de régua e de compasso, dificilmente vai sair simétrica, né? Vocês vão ver que, até se vocês olharem bem, esse meu círculo já está meio tortinho. Mas aqui não tem certo e errado. A gente vai começar de uma forma super livre. Sempre o objetivo principal é você desenhar o que dá vontade de desenhar, a primeira vontade que surge é a primeira que você vai colocar. O que, que vai acontecer? Você vai ficar com vontade de desenhar, por exemplo, eu quero fazer pétalas. E aí sua mente vai vir com o julgamento de, nossa, não, pétala, nossa, vai ficar feio dessa forma, não, sabe? Sua mente sempre vai te puxar para você querer fazer de outra forma, né? Sempre com o julgamento de que vai ficar feio, aquele seu primeiro pensamento. Mas a ideia é vocês colocarem no papel o primeiro pensamento. Então, eu vou começar aqui, me deu vontade de pegar esse círculo e fazer ele, dividir ele em 4 partes. Então, aqui no visual, fiz uns pontos para me seguir e eu vou desenhar pétalas redondinhas, assim, ó. Deu vontade de fazer como se fosse uma florzinha. Apontei muito o lápis, ele ficou com a ponta fininha, quebrou. Então, aqui vocês vão ver que a mandala saiu meio tortinha, né? As folhas, uma diferente da outra. Não precisa você corrigir elas, mas se tiver te incomodando, por exemplo, essa aqui ficou maior, essa ficou menor, o que, que a gente pode fazer para ajustar essas diferenças, né, de proporção? Por exemplo, essa aqui saiu maior e essa menor, eu posso fazer outra pétala um pouco maior aqui, e aqui uma menor. Aqui eu faço uma menor e aqui eu faço uma menor. E aí você vai corrigindo um pouco essas distorções se te incomodar. Se não te incomodar, segue o baile. Aqui me deu vontade de fazer uma mandala, agora a segunda camada. Me deu vontade de fazer uma pétala mais puxadinha, assim como se fosse uma chama de vela. A cada camada é importante separar e sentir o que dá vontade de fazer, qual é o estímulo que você tem da próxima camada, sempre deixando vir o que vir na mente de vontade de desenhar, fazer a próxima camada. Então, agora me deu vontade de fazer um arco aqui, ligando uma metade da chama da vela aqui.
partir daqui, eu vou fazer várias pétalas. Vou colocar um sonzinho aqui. Não sei se vocês estão ouvindo o som. Dá para ouvir? Não, tô ouvindo não. Não? Então, vou aumentar um pouquinho. Como é que tá a sua mandala aí, Regina? Começou a me seguir, começou a fazer por conta própria. Seu áudio tá. Não pense que deu ruim. Pense que é sua primeira mandala na sua vida, né? Então, finge que você tá com 4 anos e tá desenhando. Nem se preocupa com perfeição, que ninguém é perfeito aqui nessa vida. Então, vamos para a próxima camada. Bruno, me fala só a questão de horário, só para eu me organizar aqui, não Ah, passa. tá no tempo ainda. Agora conseguiram ouvir o som? Hum, Bem baixinho só. Tá conseguindo, Regina? Aline, Bruno e Marcelo, vocês estão conseguindo fazer alguma coisa aí? Tô fazendo aqui. Cadê, Regina? Mostra a sua aí. Ai, que linda! Viu? Tá maravilhosa. Primeira mandala na sua vida. Você começou a aula sem saber o que que era mandala, tá vendo? Já tá fazendo uma.
Agora me deu vontade de fazer esse círculo de bolinhas aqui. Não tem uma proporção não, viu? Tá uma coisa meio misturada aqui, mas foi que deu vontade de fazer. Sabe, Bárbara, Oi. eu peguei um lema para mim, seguinte, que a minha melhora pode ser passos de formiga para as pessoas, mas para mim são passos de elefante, sabe? Você sentiu isso agora fazendo a mandala? Sim, É isso. ontem, não, foi segunda, não, foi na quinta-feira passada. Eu estou com uma aula de coordenação motora, aí eu fiz um testezinho lá na coordenação motora. O meu desenho saiu todo tremido, sabe? Mas a psicóloga, a pedagoga, ela disse que estava ótimo. Ótimo. Sabe assim? Tá aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Aqui, ó. Tá dando para você ver? Sim. Ela falou só para eu usar caneta, não usar caneta. Ué, ai meu Deus, acho que a minha câmera tá errada. Você É tem que que quando a apontar para gente a coloca câmera, um né? vai pro outro. Tá vendo aqui? Sim. Ó, eu fiz, estava tudo tremido. Aí eu comecei a cobrir o desenho, sabe? Porque eu estava com caneta. Mas Aí pra ela mim é. falou, da próxima vez você faz de lápis, que é melhor. Mas eu não estava com lápis na hora, eu estava com caneta. Isso aqui é matemática, ó. Eu amo matemática, tá? Ó, Maravilha, Regina. Maravilha. tá Viu? vendo? E sobre os desenhos de coordenação motora, é algo fantástico, assim, fazer esse estímulo. Eu amo, sabe? Então, assim, para mim, são passos de formiga para os outros, né? Quem me viu, que me vê. Mas, para mim, são passos de elefante. E o que importa é o que você sente, não é o que os Sim, outros acham, né? sim. É, eu tô assim, tendo, tipo assim, eu tô tendo uma paciência comigo, sabe? Procurando, né? Ter uma paciência comigo. Que a gente cria filho, né? Eu tive 2 filhos, né? Como que eu tive paciência para ensinar eles o ABC, eles escreverem, né? O meu filho, ele fala inglês, né, também, né? Aí ele falou, mãe, eu comecei a estudar inglês por causa de você. Então, assim, E é isso, a gente está aqui nessa vida para melhorar e não ficar se é, comparando com os outros, que cada um está na sua sim, caminhada, né? sim. Então, assim, às vezes a gente é fonte de inspiração para o outro, né? Sim, Mas às vezes não, né? Mas também a gente não pode agradar todo mundo, né? pois é. E Mas o que a gente tá aqui para se melhorar, né? é, Claro que a gente, ao aprender, a gente acaba ensinando o que fez sentido pra gente, né? hum, mas Mas às vezes também, né, Bárbara? Tem pessoas que não querem, né? Aí a gente tem é, que respeitar aquilo também da pessoa, né? e cada um tá no seu processo, né? Às vezes não faz sentido para aquela pessoa o que você tá É, falando, porque ela tá numa caminhada diferente, né? é igual, quer ver? Eu, na época que eu estava cuidando da minha saúde, não, ainda estou, né, claro, mas eu estava cuidando da minha saúde mental, estava me fazendo muito bem, sabe? Aí eu comecei a abrir minha boca, né, para falar para as pessoas, procurar, né, fazer o que eu estava fazendo, porque eu tenho umas amigas, assim, que elas não fazem o que eu estou procurando fazer, né?
Mas então eu comecei a falar para elas assim: faz isso, que você vai ficar melhor, você vai se sentir bem. Foi perda de tempo, Bárbara, sabe? Perda de tempo falar isso. É, Elas porque começaram a falar que essas ajudas que eu estou procurando não adianta nada. Aí, né, assim, ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei triste. Mas aí eu comecei a assistir live, né? Eu falei, o que funciona para mim não funciona para outra pessoa, né? O que dá certo para mim, às vezes, as pessoas não veem igual a mim. o que importa é essa percepção de melhora sua mesmo, sabe? De você estar se melhorando com o que você foi ontem, com o que você foi há um ano atrás. É, O que importa é você sentir que você está evoluindo, né? Eu vou começar a pintar a minha, tá? Me deu vontade de pintar ela com azul e amarelo. que bonito. Essa cor é muito bonita, né? Azul e amarelo. Eu adoro. O amarelo para mim entrou na minha vida com outro significado depois do problema que eu tive no olho. Então, Gente, eu gosto de amarelo. adoro amarelo. Eu amo Eu amarelo. gosto. Minha cor primeira favorita era a roxa. E agora, depois que esse meu problema do olho, eu parei de enxergar o amarelo, voltou, né? Eu Hum. voltei a enxergar o amarelo. Eu gosto muito também de verde musgo. É. Sim. O yoga me fez voltar a enxergar o amarelo Legal. e eu sou tão grata, assim, a Hum. poder ter conseguido fazer esse curso de yoga. Yoga e as mandalas, para mim, são fontes de cura, assim, sabe? Autocura. E é É engraçado verdade. que em 2021, quando eu estava no ápice, assim, do estresse, do desequilíbrio, eu comprei Eu uma acho que agenda e eu resolvi escrever, fazer uma lista de coisas que eram boas para mim, assim, que eu gostava. E aí sentei para escrever a lista, porque eu estava determinada aquele ano a fazer coisas mais para mim, sabe, para o meu equilíbrio. E aí, engraçado é que eu não consegui escrever nada naquela lista de coisas que eu gostava. E eu fiquei tão triste, assim, sabe, quando você não sabe o que você gosta. Para você, a gente acaba escrevendo muito, quando vinha coisas que eu gosto, sempre vinha coisa relacionada para os outros, sabe? De fazer coisas para os outros. E eu estava querendo escrever coisas que eu gostava para mim, para minha alma, assim, né? E aí eu percebi que vinha mais coisas que eu não gostava. Então aí eu virei a página e comecei a fazer uma lista de coisas que eu não gostava. E aí no Gente, eu passei por isso. e aí Sempre eu pensava nos outros, Bárbara. E é tão importante, assim, a gente parar um pouquinho e escrever uma lista de coisas que a gente gosta, porque a gente precisa fazer mais isso, sabe? Fazer mais coisas que a gente gosta. E aí, Hum, aí no meio das coisas que eu não gosto, começou a vir as coisas que eu gosto, assim, coisas simples, sabe? De andar de patins, desenhar mandala, cuidar do jardim, sabe? Mexer com planta. legal. E aí eu percebi que tinha uma coisa que eu queria muito fazer na vida, que era uma coisa muito simples, que era ter uma composteira em casa e poder colocar meu lixo orgânico, né, casca de banana, casca de fruta, de legume, e fazer meu Hum, próprio adubo, né, para colocar nas plantas. Eu falei, poxa, por que que eu não faço uma coisa tão simples? A gente vê tanta coisa simples que a gente gostaria de fazer, a gente simplesmente não faz na corrida da vida, não acaba não fazendo, né? E, hum, e, e eu trabalho numa empresa que a gente trabalha numa empresa que tem um garrafão de água, né, em vaso de água mineral. E aí, sei. sabe de uma coisa, eu vou pegar esses garrafões e eu vou fazer uma composteira. Eu comecei a pesquisar Legal. na internet, composteira, tudo caro, né? Aí eu falei, Sei.
Vou fazer uma composteira com o que eu tenho. Aí peguei uns garrafões na empresa e fiz uma composteira. Já me deu uma satisfação da vida de não estar deixando Bacana, o lixo todo para lixão e aterro sanitário. Uma coisa tão boa bacana. que eu estava há anos querendo fazer e não fazia, né? E Uhum. às vezes é coisa tão simples que a gente faz pra gente que traz uma satisfação, assim. Eu acredito muito que a gente está nessa vida para evoluir enquanto pessoa, enquanto alma, e deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou, né? Então, essa parte ambiental, para mim, é muito forte. E como é que eu não tinha uma composteira, até 2 anos atrás, eu não tinha uma composteira em casa, um absurdo, né? É uma coisa tão boba. Quantos não tem uma composteira, hein? Quantos É. não tem? E aí a gente vai comprar adubo na floricultura, sendo que a gente mesmo produz um monte de adubo, né? De tanta É comida que a gente come. verdade, verdade. Mas é coisa simples que a gente faz que dá um significado para a vida. É simples, né? Mas esse ano, por conta do yoga, eu comecei a me alimentar só com comida vegetariana. E tem anos que eu queria virar vegetariana. E eu tô tão feliz que tem 6 meses que eu virei vegetariana. Parabéns, hein? Uma coisa que a gente fala assim, nossa, é muito difícil mesmo. Você mudar É difícil. padrão que você Da foi hábito, né? acostumado a vida inteira. É muito, muito difícil. Comportamental, inclusive, né? Uhum. Mas a gente tem que tentar fazer o que é bom, né? O que faz sentido. Não é impossível, né? Então, assim, a prática da mandala é um momento que você para de fazer coisas que a gente precisa fazer na vida, né? Lavar roupa, cuidar do filho, cuidar É, do trabalho externo. os E a meus já mandala, cresceram. a mandala te traz esse foco de soltar a criatividade. Acredita-se que o nosso cérebro ele tem uma divisão de lado direito e esquerdo. O lado direito ele é estimulado por atividades criativas e o lado esquerdo é estimulado por atividades racionais, matemática, né? Então, normalmente a gente está sempre fazendo uma atividade ou outra, ou a gente está fazendo uma atividade racional, ou a gente está fazendo uma atividade criativa. E o desenho da mandala, ela, por ser um desenho geométrico que tem matemática, precisa de ter uma racionalidade de simetria, você estimula o lado direito, e por ser uma coisa criativa, você desenha da forma que você quiser, estimula o lado esquerdo. Então, é uma prática que estimula de forma equilibrada os dois lados do cérebro. Então, é uma prática que agrega muito, né, esse estímulo mental. Agora eu vou fazer um contorninho aqui, eu fiz com... Engraçado que eu comecei a fazer com lápis grafite, eu achei que eu ia fazer com caneta. Agora eu vou fazer os contornos com caneta. Já estou quase finalizando aqui. Você vai rir do meu, Bárbara. Eu vou não. O meu não tá legal, não, hein? Tá uma bagunça. Não pense isso. É sua mente que está Tá colocando bagunçado. Sim. na Não, eu sua mente sei. que está O meu não feio, tá né? legal, não. Tá esquisito. Tá bem esquisitinho. O importante é soltar e fazer da forma que dá para fazer. Não tem perfeição. Uhum. Regina, não tem ninguém perfeito nessa vida. Eu faço mandalas há 18 anos e a minha O mandala mosaico. a mandala O tá toda mosaico tortinha. também é um mandala? O mosaico?
Mosaico, se for nesse formato circular, radial, ela é uma mandala. Mandala tem Hum, várias formas de mandala, tem mandala de mosaico de vidro, não sei se é esse tipo de mosaico que você está falando, tem de mosaico. Eu tenho um vizinho que faz marchetaria, que é encaixar peças de madeira, e ele faz mandalas com um encaixe de madeira, né? bacana. Pedras, você vê Gente, eu aquelas amo pedras, artesanato. Eu amo pedra... artesanato. Oi? Eu amo artesanato. Eu também. Tem aquelas pedras em calçadão que às vezes você vê também em formato de mandala. Então, mandala dá para fazer com vários, Bom dia, várias bom peças. dia. Bom Bom dia, dia. Denise. Tudo bom, Denise? Oi, Denise. Tudo bem, eu tô no ônibus, só vou assistir, tá? Eu sou a Denise Félix Nobre. Oi, tudo bom? Prazer, Denise. Meu nome é Bárbara. A gente já está finalizando a aula, mas como ela vai ficar gravada, aí você pode Uhum, assistir depois e praticar o desenho da mandala. sim. Eu falei um pouco Uhum. sobre o uso de mandala, os benefícios Uhum. e o desenho da mandala, ao desenhar mandala, a gente faz uma meditação ativa, tem comprovação científica da Uhum. prática de meditação para a saúde mental, Uhum. e, Gostei. e é super, Eu amei super. essa aula. Sabe quando você sente que faz sentido, assim, para você, uma prática de desenho, nem todo mundo vai se identificar. Tem pessoas que são mais ativas, não, acham que não conseguem, né, ficar paradas, preferem, por exemplo, uma prática de meditação, no caso, como é o yoga, que é uma prática de meditação, você usa o corpo Uhum. para fortalecer a mente, né? O foco, a concentração. Então, tem várias formas de você praticar meditação, não só sentado, né? Respirando, técnicas de respiração. Eu já estou finalizando aqui a minha. Você está já pintando a sua, Regina? Eu já. Mas, ó, tá legal não, hein? Tá feio. Ah, não, Regina, para com isso. Ih, você vai me reprovar aí. Você vai Aqui falar, não ih, tem, aqui caramba. não tem avaliação não de reprovação. Graças a Deus. Eu era costureira, sabe? Aí Ai, vinha o que legal. inspetor de qualidade, né? Via a nossa roupa que a gente fazia. Ai, gente, era tão triste quando ele falava que tinha que desmanchar. Ih, Hum. você não tem ideia. Você trabalhou em Uma qual empresa frustração. na parte de costura? Ó, eu trabalhei em 3 empresas. Trabalhei na Col Rio. Não, meu primeiro emprego foi Poesia. Lembra da Poesia? Maiô e biquíni? Não, Acho que na tua então, época não, né? Regina, eu Eu trabalhei nasci em no, 84 lá. eu nasci no Nordeste e hoje eu moro em Santa Catarina. Tem 8 anos que eu moro em Santa Catarina. Meu Ih, marido, ele aí é tá frio, carioca. hein? De 6 em 6 meses eu tô aí no Rio. Eu te perguntei porque a gente sempre passa. Meu marido mora na Vila da Penha, meus sogros, né? Ah, E aí, vira e volta, eu passo numa confecção de Dilos. É Dilos, eu acho? Demilos. Demilos, isso. Demilos. Aham. Aí eu fiquei É lá pensando, na vai que Lobo você Júnior. trabalhava lá, né? Já trabalhou lá. Não, eu trabalhava perto dela. Eu trabalhava na mesma rua, Lobo Júnior, só que na rua Sintra. A do Omo, o último emprego que eu tive foi do Omo. Eu trabalhava na rua Sintra. É onde tem uma concessionária, assim, de esquina, que eu não sei se é mais uma concessionária. A fábrica que eu trabalhei por último era em cima dessa concessionária. Ah, eu não conheço muito bem, Foi não, o o meu Rio. último emprego ali. Eu vou de 6 em 6 meses aí no Rio, mas eu não me localizo muito, não. É, mas é ali, é onde é a de Milos, entendeu? Só que é mais para cá um pouco. Mas agora não está mais ali, não, menina. Ela agora está em outro lugar. Está em Parada de Lucas agora. Mas eu soube que o meu patrão fechou, mandou as costureiras procurar os Eita, direitos delas e decretou falência. nossa, que triste. Triste, né?
Pois é. Então, Regina, eu finalizei a minha, como é que tá a sua? Eu já tô te perguntando direto, você que tá mais interagindo aqui. Você acha que já finalizou? Você quer finalizar mais tarde? Não, a aula Porque já acabou, né? então, a gente É, começou Bárbara. 10h10, né? São Bruno, 11h16, eu já fala aí, queria... Bruno. Do Bruno, Bárbara, bom Bruno, dia. da bom Aline. dia. Oi. Eu entrei agora, né? Gostei. Quando eu Ai, chegar em casa, eu vou fazer. Ah, que Muito bom. lindinha. E parabéns, Regina. Oh, que linda, Regina. Fica até Ah, ficou parecendo linda. um olho. Gostei das Maneiro. cores. Uma irisinha do olho. Ai, Denise, obrigada, Denise, pelo Ah, incentivo. parabéns. Viu? Então, Primeira Bárbara, mandala. Obrigada. eu faço um mantra todos os dias, né? 10 Hum, minutinhos, porque eu sou budista. Ai, que legal. Eu falei do Então, budismo, do uso das mandalas no budismo. Se você puder isso. assistir Então a aula. eu faço de manhã, quando eu acordo, e à noite, quando eu chego, né? E é muito bom. Realmente a meditação te eleva, né? Sim. Te dá um coração mais tranquilo, Eu, dá uma eu, acalmada, porque eu sou eu, muito agitada. eu sinto no budismo uma conexão muito forte, assim, eu não me sinto budista, mas é a religião que eu sinto mais afinidade. Eu tenho até um Buda, que eu tenho até um, um Ai, que linda. altarzinho aqui do Buda. Muito linda. É uma Muito religião que linda. eu acho fantástica, assim, né? Algumas pessoas não consideram religião, outras pessoas consideram religião. É uma E, organização. É é, uma organização. Realmente não é uma religião, porque nada é obrigatório, né? isso. Na verdade, se você tem o seu sutra na sua casa, você nem é bem individual mesmo. Tipo uma yoga. Uma yoga é individual, né? Você vai lá, Sim. faz na tua cama, no teu quintal, onde você quiser. Uhum. Então, a nossa organização é de Shirin Daishonin. Então, é tudo assim muito livre, uma mente muito aberta, né? A única palavra do dia, todos os dias, é: vamos ser felizes. Vamos lutar pela nossa felicidade. Muito bom. Quando a gente tá bem, a gente irradia para todos, né? Então, quando a gente tá Isso. feliz, a gente, né, Até quando tu tá faz mal. a vida ações mais dármicas, né? De Isso, ela fica mais benefício, harmoniosa. benefício para Mas, os tipo outros. assim, é leitura, né? Muito estudo, a gente lê muito. E quem tem tempo vai nos Caican, né? Que é no Meyer, e em Bom Sucesso, né? Que são 8 centros culturais. Tem em São Paulo também, que é muito lindo. Daí faz gente em casa. É porque eu gosto. Que Então, tipo assim, não maravilha. tem como fugir, entendeu? Não depende de ninguém para você ser feliz, é verdade. No Isso. budismo ensina isso. Só Aham. depende de você. O budismo Muito é legal. fantástico, é. Que bom conhecer uma budista no final da aula. Você surgiu, que maravilha. Você já desenhou mandala, Denise? Já desenhei 2 vezes. Já desenhei e gostei muito da Regina, que a Regina fez. E que você fez, bem clarinho, um azulzinho lindo, um verdinho, bem singelo. Vou fazer e vou mostrar para você na Isso. próxima aula. Tá Que bom. maravilha. Primeira vez, eu nunca tinha feito. Maravilha. Parabéns. Olha o meu compasso, ó. Olha o Olha, meu compasso. então já dá para usar compasso nas próximas, Próxima Regina. vez eu faço com compasso. Com E compasso, com régua. É isso aí. Régua. Também tenho régua, tem esquadro. Então, eu queria finalizar só com meus contatos. Eu sou instrutora de yoga, né? Então, eu estou entrando mais nessa parte profissionalmente de yoga, de mandala, de meditação, de respiração. Aí tem meus contatos do Instagram, por e-mail. Eu trouxe para vocês. Eu tenho um livro, que é esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu não estou conseguindo ver bem. Abrindo Portas Interiores. É um livro que traz 366 mensagens diárias. E aí eu queria ler
a mensagem do dia de hoje, que é o dia 20 de junho. Uma pagininha bem pequenininha, tá? Vou ler. Como é importante adotar a atitude certa na hora de doar. Doe sem alarde, com segurança e, acima de tudo, com amor e alegria. Tudo que é dado de má vontade carrega más vibrações e não resulta em nada de bom. Certifique-se de tudo que você faz seja feito com amor, mesmo que você não entenda bem por que está fazendo. A tarefa mais simples pode redundar em resultados surpreendentes e maravilhosos, se for feita com amor. Portanto, deixe o amor fluir livremente em tudo que faz. Perceba que o que você está fazendo é necessário e que nenhum serviço é pequeno ou insignificante. Quando todas as almas doam o melhor de si, o peso das responsabilidades não é assumida só por uns poucos. A carga compartilhada se torna mais leve para todos, ao ponto de se transformar em verdadeira alegria e prazer. Policie suas atitudes e contribua para a alegria e o bem-estar do todo. Essa é a mensagem de hoje. Parabéns, Legal. obrigado. Linda mensagem. É isso. Queria agradecer a todas, a todos. Agradecer a Fiocruz pelo convite. E eu posso ter trazido um pouquinho de um conhecimento maravilhoso, que são as mandalas, e poder ter contribuído de alguma forma para a vida de vocês. Ótimo. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Fala sensacional, Bárbara. Obrigado demais. Obrigada, Bruno. Até a próxima, gente. Obrigado, Regina, Até a Denise. próxima. Até a próxima. Obrigado, Demais Bruno. ter Obrigada também, comparecido. Bruno. Obrigado, Eu Regina. Muito vou obrigada. passar a aula gravada já para vocês, tá? Ok, Muito vou bom, assistir gente. novamente do Muito obrigada. comecinho, Bárbara. Ai, que maravilha. Tá bom? Eu queria fazer uma foto da tela. Deixa eu fazer aqui. Posso mostrar a minha mandala também? Pode? Aham. Posso fazer a foto? Pode? Claro. 1, 2, 3 e Ficou linda, Regina. X. Pronto. É que eu estou Vamos dando fazer óleo de para recordação, que Bárbara. é a minha Põe o primeira livro aí, aula de Bárbara. mandala que eu estou dando na minha vida. É que eu estou Ô, dando óleo, Bárbara, então põe tá o aparecendo livro. bolsa, tá aparecendo tudo aqui. Tô indo pro trabalho. Ô, Bárbara, põe Obrigada, o livro Regina, aí por você também. ter compartilhado um pouco sua vida também. Foi muito bom. Obrigada, viu? Tchau. Até, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até. Tchau, pessoal. Tchau. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau, um Abraço. abraço. Tchau, Bom tchau. dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.